Então vamos à palavra, queridos. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Só esse, João 14, 6. Tem aqui muitos dizeres maravilhosos nesse capítulo, mas vamos ficar só com o versículo 6. Todos já acharam? Então você tem que prestar bastante atenção. João 14, 6. Tem que prestar bastante atenção, está com a mente ligada, com atenção, para não perder. Irmãs, não conversa, não fica assim, né? Tem que ficar ligado naquilo que vai ouvir. Então, posso ler? Posso ler? Todos acharam? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora preste atenção nisso. O que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Agora, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a Deus se não for por Ele. Nós temos ouvido nesses dias, nesses tempos do fim, não é? Tanta coisa sendo pregada e falada, e tantas coisas sendo propostas pela igreja, por pregadores, né? Eu falo sempre isso aqui, uma avalanche de coisas consagradas, objetos orados, água consagrada, fita da vitória, papel ungido. Nós vemos pessoas fazendo um sacrifício, subindo montes com um garrafão de água nas costas. Chega lá em cima, eles falam assim: Deus, abençoa essa água. Fazem tudo aquele gesto, aquela coisa religiosa, com aquela cara de piedade meia chorosa, dando a entender que aquela água vai ser um ponto de contato entre Deus e as pessoas, e aquela pessoa que já chegar naquela água vai receber um benefício. Nós vemos gente trazendo uma porção de terra lá de Israel, terra abençoada, e pondo num envelopinho dizendo: se você pegar essa terra santa, isso vai te fazer um benefício. Nós vemos gente fazendo de tudo em nome de Deus, para atrair as pessoas, tentando abrir um caminho, um ponto de contato, alguma coisa que sempre vai beneficiar aquele que se achegar àquilo que eles estão propondo, se achegar naquilo que eles estão oferecendo. E eles sempre alegam que todas essas coisas trazem Deus para você, ou aproxima você de Deus. Mas se você olhar atentamente esse versículo, Jesus se declara ser três coisas. Nós vamos falar só de uma delas. Primeiro, ele diz: eu sou o caminho. Não é um dos caminhos. Ele fala assim: quer chegar ao Pai? Quer vir ao Pai? Quer ter relacionamento com Deus? Quer conhecer a Deus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, o único meio de eu se achegar a Deus e Deus se achegar a mim, o único meio de eu ter um contato com Deus e Deus ter um contato comigo, o único meio de eu ser salvo e conhecer a Deus e ter Deus em mim, é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não existe outros caminhos. Deus não se transfere para uma rosa, Deus não se transfere para a terra. Você pode levar uma caixa d'água de 1000 litros num monte e orar e gesticular e chorar. Deus não se transfere para água nenhuma. Isso não é o caminho. O caminho é uma pessoa, Jesus Cristo. Esse é o caminho que Deus abriu, é o caminho que Deus criou, esse é o caminho que Deus proporcionou. Agora Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai, não tem contato com Deus.
Não se achega a Deus. Deus não se achega a Ele se não for por Ele, por Jesus Cristo. Então esse monte de coisas que se apresenta ser caminhos que soluciona isso, soluciona aquilo, não é o caminho de Deus que Deus abriu, porque Jesus é o caminho. Você entende isso? Não tem esse negócio de muitos caminhos levam a Deus. Jesus declarou: eu sou o caminho, ninguém vem. Eu posso fazer coisas bonitas, isso é louvável, devo fazer. Posso fazer caridade, isso é bom, devo fazer. Mas se achegar a Deus e Deus se achegar a mim, Ele não vem através dessas boas obras, ainda que sejam boas. Ele vem através do único caminho que Ele abriu, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o caminho que me leva a Deus, e é o mesmo caminho que Deus se achega a mim. Ele não vem a mim por outras portas, por outros caminhos. Você está entendendo isso ou não? Jesus Cristo é o canal, é o caminho de ida a Deus, e é a única porta, o único caminho de Deus vir até mim. Então não tem esse monte de alternativas. Não existe biblicamente esse monte de alternativas criadas por religião, até mesmo pela religião evangélica, né? Isso não existe. Então tem um monte de gente acreditando em coisas que não é o caminho, crendo em coisas que não é o caminho de Deus, tentando se achegar a Deus por meios que Deus não abriu, por caminhos que Deus não abriu nem criou. Então, meu irmão, é só Ele. Por isso que a gente canta: porque dele, por Ele, para Ele, é tudo por meio dele, não tem outra coisa. A porta, o que é a porta estreita na mente de muitos? A porta estreita na mente de muitos é isso: você não pode cortar o cabelo, você não pode pôr essa roupa, você não pode ir aqui, você não pode ser aqui, você não pode jogar bola, você não pode. Se você fizer isso, é a porta larga. Porta estreita é Jesus Cristo, é só Ele, meu irmão. Ele é a porta estreita. Não passa esse monte de parafernália que está por aí, não passa esse monte de caminhos que o homem está abrindo, não passa pela porta estreita. A porta estreita é Jesus, não passa outras coisas. Ele é a porta estreita, não é um monte de proibições, né? Um legalismo fanático que mais escraviza as pessoas do que liberta as pessoas. Então Ele é o caminho, não é um dos, mas Ele é o caminho. Por que você ora em nome de Jesus? Porque em tudo que você faz, você ora em nome de Jesus, porque é através de Jesus que Deus recebe a minha oração. Eu não vou orar em nome de ninguém, porque Deus não vai receber a minha oração. Por que nós temos que sempre terminar a oração dizendo em nome de Jesus? Porque é o nome dele que me dá acesso a Deus. É através do nome dele que Deus recebe a minha oração. Deus não recebe orações feitas em outros nomes, porque não é o caminho que Ele abriu. Você ora em nome de Jesus, você é ouvido por Ele, porque você se achega a Ele em nome de Jesus. Então Ele é o caminho. Ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem, ninguém. Se Ele disse ninguém, é ninguém. Vem ao Pai, senão por mim. Então não tem outro lugar por onde eu vou a Deus. Vocês estão entendendo? Não tem outra alternativa que eu vou por essa porque eu vou. Não tem outra. A religião criou 1000 alternativas, 1000 santos, 1000 pessoas, mas biblicamente Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora olha que coisa linda. Então quando eu creio nele, eu vou ao Pai através dele, eu tenho acesso a Deus. O caminho está aberto. Vocês estão entendendo? Qualquer um que crê nele, que nasceu de novo, recebeu como único e suficiente Salvador, está no caminho. Vem ao Pai através dele, tem um acesso direto à presença de Deus. Então vamos discorrer um pouquinho outros textos aqui de João. Vamos lá. Você está no capítulo 14, vamos para o capítulo 10 de João. Nós vamos ler versículo 9. João 10, 9.
e depois 9 até 11, presta atenção, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Continua: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz: eu sou a porta. Então presta atenção, o que é uma porta? A porta é uma divisão de duas dimensões, de dois mundos diferentes. Você vem naquela chuva ali na tua rua, mas no momento que você abriu a porta da tua casa, você entrou ali, você entrou numa outra dimensão dentro da tua casa. A chuva continua lá fora, mas você entrou numa outra dimensão, num outro ambiente totalmente diferente. Então Jesus Cristo é a porta do sobrenatural, a porta do reino, é a porta da comunhão com Deus, a porta das bênçãos de Deus. Então diz: eu sou a porta. Não é uma das portas. Não adianta fazer na igreja aquela coisa bonita, pôr lá uma trave de portas, comprar um batente, enrolar um véuzinho como se fosse uma noiva, fazer uma coisinha bonita e todo mundo, agora vou passar pela porta, e passa lá debaixo da porta, né? Aquela encenação toda. Isso aí não é a porta é Jesus. Então quando eu creio, eu entro por essa porta, eu entro numa nova dimensão de vida. Ele é o caminho, eu entro na presença de Deus. Ele diz assim, achará pastagem, eu acharei alimento, acharei vida em abundância. Ele é a porta. Então quando eu creio nele, eu entro por ele. Sou liberto do império das trevas, entrei numa nova dimensão de vida, entrei na igreja, no evangelho, sou pessoa salva. Só ele é a porta, não tem outra coisa. Não adianta criar esse monte de cenário na igreja e todo mundo passa ali e na outra semana vai passar de novo, né? Isso aí é madeira enfeitada. Essa não é a porta que Deus abriu, é a porta que o homem abriu. E quantos que estão passando por baixo dessa porta humana estão escravizados e nem salvos são ainda? Então ele diz: eu sou a porta. Como é que eu entro no sobrenatural de Deus? Como é que eu entro no evangelho? Como é que eu entro na terra prometida? A terra prometida no Velho Testamento era uma coisa física, terrena, era um território. As bênçãos eram materiais. Mas e a terra prometida no Novo Testamento? É o evangelho. Eu entro nessa dimensão, nessa terra prometida que Deus já me deu através de Cristo. Eu vou provar das delícias espirituais da justificação, da redenção, habitação do Espírito, glorificação, salvação. Eu entro nessa dimensão e vou ter alimento, vou ter pastagem, vou ter vida, o que comer, o que me sustentar, como prevalecer, como permanecer salvo. Ele é a porta. Você já entrou por essa porta, nessa dimensão de vida? Eu vejo às vezes as pessoas atrás de um sobrenatural estranho, humano, carnal, cheio de coisas no corpo, né? Mas o sobrenatural, Jesus é a porta. A terra prometida, Jesus é a porta. Então, e quem entrar por ele, é só ele. Por isso que você tem que saber em quem você acredita. A tua fé está centralizada em quê? O verdadeiro crente, ele não está crendo num pastor, num apóstolo, no nome de uma igreja, em água, em rosa, em azeite para todo lado. O verdadeiro cristão está centralizado em Cristo. Cristo é tudo, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é tudo. O verdadeiro crente não tem espaço no coração para crer em nada a não ser na pessoa de Jesus Cristo.
Parece que o coração da pessoa é mesclado com um monte de outras crenças, ele não tem certeza da salvação. Vamos lá, João capítulo 8, você está no 10, volta aí. Versículo de número 12, presta atenção. Você leia esse capítulo 8 inteiro, né? Mas o versículo 12 ele faz uma declaração gigantesca. Ele diz assim: de novo lhes falou, ou falava Jesus. Até o versículo 11 é a mulher pega em flagrante adultério. Trouxeram essa mulher pega em flagrante adultério. De acordo com a lei, quem era pego em flagrante adultério tinha que ser apedrejado. Chegaram para Jesus e falaram assim: essa mulher foi pega em flagrante adultério, na lei Moisés mandou apedrejar, você que disse? Jesus não respondeu nada, ficou ali escrevendo na areia ali. Mas como eles insistiam muito, Jesus falou para ele: aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra. E todos eles viram que tinham pecado, e ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra. Depois ele diz, no versículo 12, e depois a mulher falou, ele perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais, não faça mais isso que você estava fazendo. Mas depois ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Então ele é a luz do mundo, é só através desta luz, não tem outra luz, meu irmão. Aquele que segue ele, que entra por essa porta, que é o caminho, não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida. A pior coisa é ver alguém com a Bíblia na mão, que não conhece a verdade, andando e crendo em coisas das trevas, sem conhecer a verdade. Ele é a luz do mundo, mas aquele que enxergou essa luz não anda nas trevas, não anda na escuridão. A vida dele não está mais no escuro, meu irmão. O que é uma vida no escuro? É uma vida insegura, inconstante, cheia de medo, cheia de tristeza, cheia de insegurança. Fala que crê em Deus, mas não tem confiança. Uma vida tumultuada, não é uma vida sem problemas, não é isso, mas uma vida tumultuada com um monte de coisas, incertezas. Uma hora olha para aquilo, outra olha para aquilo outro, uma hora crê nisso, amanhã está descrendo, crendo em outra coisa. Não tem segurança em nada, não tem nem certeza da salvação. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí no capítulo 11 de João, vamos lá, todas as declarações que ele fez de si mesmo. No capítulo 11, versículo 25 e 26. E ele fala: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta: acredita nisso? A morte é a coisa mais agressiva na vida humana. Causa pavor. Você vê uma pessoa que está prestes a morrer, se ela tem consciência disso, ela está apavorada, não é? Por isso que Deus é misericordioso, que alguns entram em coma, se apagam logo, para não sofrer aquela sensação da morte, né? Eu tinha uma irmã, estava lá doente assim, um dia ela morreu, e eu vi ela antes de ser arrumadinha, né? Aparecer bonitinha no caixão, ela estava toda... pavor da morte. Você sabia disso? Vocês entendem isso? A morte é uma realidade, mas Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou no terceiro dia, quebrou o poder da morte. Ele voltou no mesmo corpo que Ele havia morrido. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que, ainda que morra, aquele que crê nele, ainda que morra, vai viver. E o que vive e crê nele nunca morrerá eternamente. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pastor que dá a vida, Ele é a luz do mundo. A ressurreição e a vida. Então, meu irmão, Ele vai trazer todos os que morreram um dia na sua presença
consigo mesmo. Você acredita nisso? Você vai ver Paulo, vai ver João, vai ver Pedro, vai ver Barnabé, vai ver o Lázaro, você vai ver todos eles um dia. Por quê? Porque todos eles estão vivos. Ele é a ressurreição e a vida, e nós vamos ver todos eles. Ainda que morra, viverá e nunca vai morrer eternamente. Você acredita nisso? Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, quem crê está salvo, tem vida, vai viver uma vida eterna. O Evangelho não é esse monte de notícia ruim o tempo todo, negativa, desgraçada, que mata a fé das pessoas. Agora ele é a ressurreição e a vida. Você acredita nisso? Aquele que crê nele, veja bem, crê nele como diz a Escritura. Tem um monte de gente que fala que acredita em Jesus Cristo. Na macumba está lá uma estátua de Jesus Cristo, no Espiritismo ele acredita em Jesus Cristo, mas quero ver acreditar como diz a Escritura, como está aqui, ó. Esse é o verdadeiro Jesus Cristo. Aceita isso? Vamos em frente. Atos 4,12, olha lá, Atos 4,12. Uma declaração do apóstolo extraordinária, né? Ele fala, Pedro e João, eles são presos, eles estão diante do Sinédrio. E entre outras coisas que eles estão dizendo, eles falam a respeito do versículo 11 e 12 do capítulo 4, ele fala assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento da igreja. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele está dizendo, não há salvação em nenhum outro, debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens o qual importa que sejamos salvos. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida. Vocês estão entendendo? Então não existe nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus o qual importa que sejamos salvos. O que é ser salvo? É ser tirado da destruição, da perdição eterna, ser tirado da mão do diabo, do cativeiro do pecado, da escravidão. Isso que é ser salvo, e nunca mais voltar ali. Então debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Ele é o caminho, meu irmão. É só ele. Você acredita nele de todo o coração? É só ele, não existe outra coisa. Ainda que os homens inventem muitas coisas, mas debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 2, vamos trabalhar nisso. Se eu ouvisse isso num passado distante, alguém me falasse isso, eu rejeitaria severamente. Um dia um pastor chegou para mim, ele falou assim para mim: olha, esse negócio de imagem, você ficar beijando santo, isso é tudo uma idolatria. Eu quase briguei com ele, porque eu falei: não é. Entende isso? Coitado dele, eu maltratei ele em palavras, porque era cego. Você pode estar olhando para mim e estar até discordando disso, porque é cego. Mas um dia me foi revelado, os olhos foram abertos, que de fato aquele pastor estava com razão. Tudo aquilo era idolatria, era gesso em forma de imagem, e aquilo não era santo coisa nenhuma, era coisa de religião. Então quando eu entendi isso, reconheci o meu pecado, eu estava errado, foi aberto os olhos, né? Mas o que eu falei? Segunda carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e ele diz, você tem que receber essa palavra, deixar cair dentro de você. Capítulo 2, vamos ler muito aqui. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face,
para que o coração deles seja vinculado, confortado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus. Como eu posso entender que Deus estava num corpo humano, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo? Como eu posso crer que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, sem essa virgem ter contato sexual com um homem? Como eu posso entender que Deus se transformou num homem, se fez carne e veio habitar entre nós? E Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quer ver o Pai, tem que me enxergar. Se não me enxergar, não vai ver o Pai. Isso é o mistério de Deus. Como é que a gente pode compreender que existe três que são um, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um? Isso é difícil, mas é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Cristo é a parte visível de Deus, Ele é a parte que se vê de Deus. Eu não posso ver Deus se eu não ver Cristo. Ele é o mistério de Deus. O que é o mistério? É uma coisa que a mente humana não captou, não tem poder para entender, não tem poder para ver. Então Ele é o mistério de Deus. É só por revelação que Ele faz a gente ver, entender esse mistério. E Ele vai dizendo, Paulo estava tendo uma luta para que eles entendessem isso, que eles tivessem convicção, que eles tivessem entendimento, que eles tivessem conhecimento de Deus, e enxergassem que Cristo é o mistério de Deus. Depois ele fala, olha o versículo 3, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então toda a ciência, toda a sabedoria, todo conhecimento estão ocultos na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos a ciência progredindo, descobrindo coisas criadas por Ele, né? Descobrindo uma série de coisas fantásticas para nós que somos homens, mas que foram feitas e criadas por Ele, e muitas delas eles não conseguem explicar. Então todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nessa pessoa, Jesus Cristo. Depois ele diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? As pessoas vêm com raciocínios de homens, pegando a palavra de Deus, interpretando às vezes como homens, com segunda intenção, comercializando a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus para fins pessoais, raciocínios falazes, para apagar a pessoa de Jesus Cristo, que é o mistério de Deus. Então ninguém vos engane com esses raciocínios, essas fórmulas, essas coisinhas inventadas, até mesmo pela igreja evangélica, que apaga a pessoa de Jesus Cristo. Aí depois ele fala, olha lá, versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou presente, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. E depois ele diz, ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, nele edificados, firmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Então ele fala assim, como que você recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o verbo que se fez carne? Um dia eu entendi isso e criei. Como é que eu devo andar na minha vida de fé agora? Ele fala assim, radicados nele, edificados nele, firmados na fé nele, agarrado nele o tempo todo, firmados, enraizados, edificados nele o tempo todo, sem ter espaço para olhar para nenhuma outra coisa, não aceitando esses raciocínios falazes, esses invencionices dos homens que fazem coisas para atrair as pessoas para eles, não para Cristo ou para a igreja deles. Então como que eu devo andar? Recebi Jesus Cristo. Um dia eu recebi Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu não conhecia nada da Bíblia, queria um amor por Ele, eu só queria Ele,
só queria ele era tudo para mim. Eu falei: te entrego a minha vida de verdade, não vou te largar. Já fazem 35 anos, estou com a mesma coisa no coração. Mas aí depois você vai encontrando aqueles irmãos mais velhos, que às vezes não estão com aquilo no coração com Cristo como você estava, e depois eles querem te ensinar algumas coisas que às vezes não era o que você tinha que saber naquele tempo, e vem um monte de coisa na tua cabeça, e vem um monte de medo, e vem um monte de tradição, e vem um monte de costume. Quando você menos percebe, apagou aquilo. Você se tornou um religioso e perdeu aquele brilho, porque não te injetaram o evangelho dentro do seu coração. Injetaram um monte de tradição, costume, te puseram medo, te fizeram aquilo, te revelaram. Por isso a importância do novo convertido estar numa igreja que ensine o evangelho desde o comecinho. Como isso é mais precioso do que qualquer coisa que você pode imaginar. Então ele diz, arraigado nele, versículo 6: cuidado que ninguém vos venha enredar, ou fazer presa sua com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele fala: agora tome muito cuidado que você não venha ser enredado. Tome cuidado para você não ser presa, alguém te prender com raciocínios, com sutilezas, com tradições. Não é verdade? Aqui mais você vê hoje em dia: vem aqui na minha igreja que eu vou distribuir uma coisinha aqui, você vai levar para casa, a tua vida vai mudar. É isso, o peixe vem nadando lá no rio, tem aquela rede, ó, atravessada. Ele vem lá e põe o cabeção lá, né? E se força para ir. Daqui a pouco ele vai, cravou aqui a malha da rede, ó. Aí ele não vai para frente, não vai para trás, vai se debater até se entregar. Então ser enredado é isso. A pessoa estava indo bem, aí vem esse monte de coisinha na cabeça dela: vem aqui, vai ali, pega isso, faz aquilo, e pega esse envelope, dá oferta e faz aquilo. A pessoa entrou, ficou enredada, ela está presa naquilo ali, ela não vai para frente, não vai para trás. Ou outra tradução fala: fazer presa sua, você fica aprisionado por uma pessoa, por um profeta que te domina, por um líder que te domina, por uma organização que te domina, que te escraviza, que manda em você, que te controla. E ele vai dizendo: cuidado que ninguém vos venha enredar. Com o que? Filosofia, as sutilezas, as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Entende? Então as pessoas se desviam da pessoa de Jesus Cristo e enchem a cabeça dos outros de tradição, de costume, de coisas oradas, e vão enchendo, a pessoa fica enredada, e não tem nada a ver Cristo nessas coisas. Ele é o caminho, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição, Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Olha o que ele diz na leitura, vou ler de novo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs. O que é uma coisa sutil, meu irmão? As pessoas querem soluções de problemas. A maior parte das pessoas que ligam para mim falam assim: pastor, eu estou com um problema. Elas não estão interessadas em entender Deus, em conhecer a salvação, em querer entender a vontade de Deus. A maior parte, elas têm essa mentalidade, elas querem resolver o problema delas, é isso que interessa, não é? Então quando você começa numa mídia oferecer uma solução para todos os problemas, pare de sofrer, né? Aí a pessoa vai lá: vou parar de sofrer, olha, agora você pega isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. São as sutilezas, em vez de mostrar Cristo. Olha, a solução do seu problema é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Fala a verdade, inventa um montão de coisinhas, são as sutilezas. Aí lá vai a pessoa com aquela coisinha para casa. Deus não está naquela rosinha que distribuiu. Aí vai a pessoa com aquele frasquinho de óleo. Quando você chega lá, passa tudo na parede, nos umbrais, no telhado. Ela vai lá, é as sutilezas. E Cristo, que é o libertador, está encoberto. São as sutilezas que enredam e aprisionam as pessoas. Ele continua dizendo: as vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora ele fala:
porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus pleno, perfeito, completo. Você está entendendo? Ele é tudo, meu irmão, Ele é tudo. Nele habita corporalmente. Então, espera um pouquinho, eu tenho acesso direto a Deus. Aí está a sutileza, que é pleno. Eu vou acreditar que eu tenho que pegar isso e fazer aquilo por ali, que Deus está naquela mentira, quando eu tenho acesso direto ao Deus pleno, que é Jesus Cristo. Você é enredado por coisinhas. Olha, cuidado com o diabo, espera um pouquinho, eu estou direto na presença de Deus, Ele me libertou, o Deus pleno. Eu vou ter medo do diabo, por quê? A Bíblia diz: se sujeite a Deus. O que você vai fazer com o diabo? Resista a ele, ele vai fugir de você. É ele que foge do crente. Mas como eu não vejo essa plenitude da divindade em Cristo, então eu vou seguindo outras coisas, sendo enredados e aprisionados aqui e ali, cheio de rudimentos, de costumes. Qualquer coisinha eu já estou longe de Deus, Deus já me abandonou. E ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, nele nós estamos aperfeiçoados. Você, no teu espírito, nasceu de novo, já está aperfeiçoado para a eternidade. Você já tem uma natureza habitando no teu espírito, pronta para viver na eternidade, e já está aperfeiçoado, só que está preso num corpo defeituoso, que um dia vai ter que sair dele, mas nele nós já estamos aperfeiçoados. Deus olha para nós lá para dentro e já nos vê aperfeiçoados. Você crê nisso? Isso é o Evangelho. Nele estás aperfeiçoado. Olha lá o que ele diz: ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Cristo é o cabeça de, quando fala principado e potestade, são autoridades celestiais e espirituais. Ele é o cabeça de todos eles, o comandante, o que manda. Você está entendendo isso? Ele é o cabeça, o cérebro de tudo, controlador de tudo, controlador até dos demônios. Você acredita nisso? Jesus desce do barco, vem um endemoniado gadareno. As pessoas pegavam esse homem, prendiam com grilhões, ele ficava endemoniado, pá, quebrava, ninguém conseguia prender ele quebrava tudo. O homem que tinha uma força sobrenatural, todo mundo fugia, tinha medo. Ele vivia nos sepulcros lá, despido um bicho. Aí Jesus desce lá, o que aconteceu? E logo ao desembarcar veio aquele homem endemoniado e se prostrou diante dele e o adorou. Os demônios vieram tudo lá. Você acha que ele veio com aquele zoião assim, né? Se prostrou e adorou. Ele é o dominador dos demônios. Meu Deus, será que você acredita nisso? Quando os demônios vem que nem aquele cachorrinho com a rabinha assim. Acredita nisso? Ah, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu creio, né? Então ele é o cabeça. Mas não posso ficar sério agora. Eu tenho que dar essa risadinha porque está uma alegria aqui no meu coração tão grande em saber dessas coisas, né? Ele é o cabeça de toda a autoridade. Então, aquele endemoniado veio: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Conceda-nos que entremos nos porcos. Jesus, pode ir lá para os porcos. Aquele homem tinha uma legião, aqueles demônios entraram em 3.000 porcos. Os 3.000 porcos não aguentaram o que o homem estava aguentando, caíram tudo e morreram afogados pelo despenhadeiro lá. O que aquele homem tinha dentro dele? Uma legião. Eles vieram, ajoelharam e pediram permissão, se podiam. Vocês estão entendendo? Jesus é assim, é o cabeça de todo principado, de toda autoridade. Ele é o cabeça, o que domina, o que gerencia, o que governa, o que está acima de tudo, que pisou na cabeça da serpente. Já aconteceu isso, continua a leitura.
Nele, vamos, 10 de novo, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E que mais ele fez? E tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ele cravou a nossa dívida na cruz e liquidou com os principados e potestades. E vamos terminar, volta lá, João 14, 6. Ele é o caminho, meu irmão, você está nele, você crê nele de todo o coração. Ah, que coisa, né? Então vamos lá, vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele respondeu: eu sou, olha que coisa, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai. Não existe outro meio de acesso a Deus, não existe outro meio de se achegar a Deus, não existe outra porta, não existe diversos caminhos, nenhum objeto orado, coisa ungida, água, essa parafernália de misticismo que eles distribuem, é o caminho e te leva. Isso vai te levar à igreja, à escravidão, mas a Deus não te leva. Sabe por quê? Porque ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você aceita essa palavra? Então vamos ficar em pé, queridos. Ele é o caminho. Fala para o teu irmão: ele é o caminho, meu irmão, vai em paz. Ele é o caminho, vai em paz. Tenha uma semana de paz. Ele é o caminho. Essas coisas. Vou ver se eu mando um e-mail para ele. Não, manda não.